Expedito Solanei, da Direção Nacional da CUT e bancário. Muito bem, Jandira fez uma boa apresentação do nosso documento e leva a esse debate. E o que fica é que, de fato, há uma mudança de postura no interior da CUT, e isso é muito importante para enfrentar esse novo período, para enfrentar essa conjuntura. Ou seja, no congresso passado, Leandro lembra que estava lá nos assessorando, o debate era um pouco isso, que Guida no finalzinho lembra aqui. Ou seja, o capital produtivo, o capital industrial era um capital bom, e o capital especulativo era um capital ruim, então havia uma briga até entre eles, né? O setor da Contraf versus a... briga não, ou seja, unidade. Unidade porque ao final se encontravam as duas coisas, né? Ou seja, o entendimento dos dois setores. Ou seja, o capital, o pessoal da Contraf dizia que o capital especulativo era um péssimo capital, mas concordava que o capital produtivo era um bom capital. Portanto, o Brasil tinha que continuar fazendo as desonerações que gerou esse déficit que tem hoje, que gerou toda essa crise que tem hoje. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma mudança, e essa mudança nós estamos incidindo bastante, que é a necessidade da CUT incidir com as demais forças populares, MST, sobretudo, o movimento de luta por moradia, e nesse vácuo de direção partidária, porque há uma crise de direção partidária, você construir essa agenda no crescente para mudar o rumo do governo, para mudar o rumo da política do governo e do PT. Porque a política é essa, é do contingenciamento. Ou seja, Dilma, todo mundo lembra, inicia seu primeiro mandato contingenciando 50 bilhões de reais do serviço, sobretudo nas áreas do serviço público e nas áreas sociais. Certo? Foi aquela crise, todos lembram aqui, Guido, Manteiga vai para lá, enfim. Inicia o seu segundo mandato, de novo atacando a classe trabalhadora com duas medidas, que, como bem lembra Pedro aqui, ou seja, dá essa economia de em torno de 20 bilhões no máximo. E aumenta a taxa de juros, na taxa Selic, a taxa básica de juros, que é o que remunera o capital especulativo. Certo? Então, tira com a mão dos trabalhadores, e o Miguel Rosseto teve a capacidade de dizer que eram medidas moralizantes, medidas da boa governança. Ou seja, e eu concordo, assim, nós fizemos uma fala, isso, você tem outras formas não é moralizar porque os trabalhadores burlam, mas você tem como, por exemplo, gerar mais emprego no Ministério do Trabalho, que é quem cuida da concessão do seguro-desemprego, para ter, assim, as regras sejam observadas, seguro-defeso, mas não dá para você tirar de quem não tem. Então, essa tal boa governança e a política de conciliação de classes e do capital, com um bom mandatário, que é o rapaz do Chicago Boy, né? O Joaquim Levy, que é lá da escola ultraconservadora, mais do que neoliberal, e isso todos nós, os nossos documentos já observam, leva a essa situação que nós nos encontramos hoje. Ou seja, ou nós reagimos, e a CUT é fundamental nessa luta, nessa conjuntura, de dizer, muito bem, ou o governo toma posição e reata a aliança com a classe trabalhadora e com a base que ele elegeu, para poder reagir a vamos dizer, essas condições que estão dadas para que esse governo, do ponto de vista do marco da democracia burguesa, institucional, ele seja derrubado. Ou seja, acho que o Congresso vai querer livrar sua pele. Eu não tenho a menor dúvida, as condições, ou seja, o PT em minoria e totalmente desprestigiado no governo, na sociedade, com toda a pecha de partido corrupto. Uma base de direita conservadora no Congresso. Ou seja, o presidente do Congresso, totalmente ligado foi indiciado, está lá o nome dele, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, enfim, a maioria. Qual é a saída desses caras? É se autoproteger, é se livrar da pecha
da cassação. Então, o que é mais fácil? Eles caçarem a presidente. Então, a disputa é política e ou o governo e o PT tomam posição no sentido de reatar a aliança com os trabalhadores, é dar o cavalo de pau na política econômica, é tirar Levi, é fazer as reformas que tem que fazer, no mínimo dos meios de comunicação, chamar para si o debate da reforma política e para a ofensiva, como bem coloca nosso documento. Ou seja, nós precisamos de um partido para tempos de guerra. E é isso, nós não podemos achar que está tudo bem. Nós passamos uma situação, agora teve congresso da Contraf, o congresso de uma confederação importante, que era o trabalhador do ramo financeiro, passou um dia inteiro numa disputa interarticulação sindical. Ou seja, é essa confederação que vai dirigir a greve dos bancários agora no segundo semestre. E é a CUT e Condicef que vai organizar a greve, ou o movimento, espero, dos trabalhadores do serviço público no primeiro semestre. Então, a pauta que inicia em janeiro, fevereiro, com movimentação, vem em março, com a grande atividade, aí entra no refluxo com a intervenção de Lula, que, em vez de botar para cima, diz, não, vamos ter paciência, porque o problema não é econômico, o problema é político e, portanto, nós temos que admitir as medidas de ajuste fiscal, de redução de direito da classe trabalhadora, para poder as coisas tomar de novo o rumo e a gente sair fora. Não vai acontecer isso. Então, vai ter luta no primeiro semestre ainda do servidor público federal. As campanhas salariais do segundo semestre certamente vão ser campanhas fortes, evidentemente que a conjuntura de desemprego impõe limites na classe trabalhadora para ir para a luta, mas o tempo é de guerra. Então, ou o governo muda a política e reata com a classe trabalhadora, ou nós vamos ter que reagir. E a derrota desse governo, a derrota do PT, é derrota da classe também. Então, nós temos que encontrar o formato no Congresso do PT, na formulação da gente, convencê-los de que ou põe de novo na rota, ou todo mundo vai sair prejudicado. Porque esse Congresso vai livrar a sua pele. Concluindo, e vai, sem dúvida nenhuma, se instaura o processo de impeachment, eu não tenho dúvida. Com esse quadro, quem é que vai para as ruas para dizer que defender? Está muito difícil. Então, eu termino por aqui e a gente continua. Próximo é Gilvan. Mas eu queria me atentar aqui nas mobilizações do dia 13, que ocorreram em todo o Brasil e no meu estado não foi diferente. A gente foi para a rua no dia 13 no Piauí. Mas, antes disso, antes dessa discussão, a gente teve assim, o PT, né, que foi até a central, e lá, quando ele falou que ele sabia que a gente ia para a rua, aí ele foi lá para cima da CUT dizer que a gente ia atacar a presidente, né? Ia massacrar a presidente. Pelo contrário, a gente ia para a rua para defender o direito do trabalhador, para estar falando pela causa do trabalhador. O PT, que é um partido que iniciou um partido de luta, levantando a bandeira do trabalhador, hoje ele já não tem mais essa característica. Não tem. Desmobilizado, foram para o governo, alguns deles se acomodaram e já não tem mais essa atuação de luta pelo trabalhador. E quando o movimento sindical vai para a rua defender o direito do trabalhador, tentaram impedir. Mas o que eu quero dizer aqui, gente, que é assim, o movimento sindical não pode ficar refém de quem não faz a luta mais. O movimento sindical tem que ir para a rua, defender o trabalhador mesmo. A gente não pode ficar a mercê aqui dos vacilos da nossa presidente, não. Defendemos sim um governo democrático, um projeto transformador para o trabalhador, mas não vamos aqui defender o vacilo da presidente Dilma, não. Que começou ruim, começou mal. Se a gente já tem um Congresso aqui conservador, no governo ela ampliou esse conservadorismo muito mais, botando lá pessoas conservadoras. Então, de forma alguma, gente, nós não podemos compactuar com isso. E o movimento sindical é legítimo,
é livre, é autônomo e não pode se curvar a quem quer que seja, não. Muito obrigado.